Já defendi filhos de advogados, filhos de policiais. Já defendi policiais. Em momento algum, às vezes a gente fala que não foi ela que cometeu o crime. Não, eu só trabalhei em cima do quê? De dosagem da pena. Entendi. Advogado quer debater fato. Eu falo que é o que eu utilizava lá do concurso, porque eu queria juiz. O juiz tem que fazer dosimetria de pena. E eu pedi ofícios, pedi não sei o que, o promotor discutindo. Não. Ele falou, mas é testemunha da defesa. Eu falei, não é testemunha da defesa, é testemunha do fato. Estamos começando nesse momento mais um podcast constante e o entrevistado de hoje é Glaucio Mattioli, ele que vai falar um pouco pra gente aqui sobre a sua trajetória, sua carreira. Glaucio, seja... Peraí. Como assim? Você já vai jogar já pro convidado? Tudo bem, Glaucio Mattioli, beleza. Mas quem é ele? O que ele faz? Você esqueceu, né? Eu vou contar. Glaucio Mattioli, ele é um advogado criminalista muito renomado aqui na nossa cidade e região aqui de Araraquara, no entorno. Já defendeu inocente, já defendeu bandido, já ouviu muita história em todos esses anos de carreira. Agora sim, pode continuar o podcast. Glaucio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, eu que agradeço poder falar um pouco com vocês e contar um pouco do dia a dia, né? Que muita gente acredita que tenha curiosidade, né? Com certeza, Glaucio. E aproveitando, fala pra gente o que te motivou a entrar para essa área, qual que foi sua trajetória até chegar na advocacia? Na realidade, quando eu estava lá na faculdade, sendo realista, sendo sincero, eu nunca pensei em advogar. Meu objetivo era ser concursado, ali um concurso para juiz ou Ministério Público. Minha família é de pessoas concursadas, meu pai foi delegado de polícia, minha mãe professora universitária. Então assim, você tem não tem aquele tino ali para falar, vou advogar. Nunca nem pensei nisso daí lá na faculdade. Saí da faculdade, comecei a estudar para concurso. A gente fala como concurseiro, dei tiros errados, né? Porque estudei, meu objetivo era um concurso maior, mas ali no percurso acabava prestando outras coisas, estudando uma gama de matérias muito grande e acabava desviando um pouco do principal. Tava até indo legal, indo para uma segunda fase, para um exame oral, até em alguns concursos, mas... E nisso chegou uma hora que eu travei. Eu não aguentava mais estudar. Rotina de 12 horas por dia estudando. E aí tinha uns amigos que tinham escritório, comecei a advogar, fazer petições para eles, principalmente habeas corpus, fazer alegações finais, apelação, porque o conhecimento que eu trouxe ali de estar estudando toda Muitas vezes estudando, né? Sim, até eu lembro que uma vez eu fiz uma alegação final num caso para esse colega, era um juiz, já até aposentou faz um tempo, e fiz teorias, jurisprudência, tal. O juiz que era bem... Até brincou com o advogado, falou, teria que prender o promotor e o delegado, né? E aí nisso você vai desenvolvendo teses e aí você comecei a advogar. No começo, até fazia civil, fazia trabalhista, como qualquer advogado iniciante, né? E aí, só que a carreira criminal acabou me escolhendo. Você vai tendo resultados legais, situações que outros advogados não conseguem, porque como eu estudava muito jurisprudência, STJ, STF, porque era o que caía em concurso, aí falava assim, vou tentar, lá em 2010, 2011, fazer o HC para o STJ, que hoje acaba sendo comum, mas na época eram poucos, quem fazia eram os grandes escritórios de São Paulo. Sim. E nisso... Pegava lá, uma realidade que hoje é digital, que você manda pelo sistema, fazia o HC, colocava no SEDEX, mandava para o STJ, com a carta ainda para voltar com o seu protocolo. Até esses dias estava fazendo uma arrumação lá no escritório. Achei alguns protocolos desses documentos lá no STJ, 2010. Caramba. Então, assim,
E começaram a me entregar resultados que a maioria dos advogados aqui acabavam não fazendo. Ou falava assim, o cliente não me contratou para fazer esse diferencial, não vou fazer. E eu sempre tive esse padrão de, se a pessoa me confiou em minha liberdade, eu vou dar meu máximo. Eu sempre pensei nesse... Esgota todas as possibilidades. Sim, né? então vamos fazer, vamos brigar, vamos tentar. Não é porque assim, eu não cobrei a parte, isso daí eu não vou fazer. Não, se a pessoa me contratou, eu vou fazer. Correto. E aí, o que acontece? É uma situação que a gente vê que hoje só começou, né? Então, a gente vê que hoje os advogados até tá meio acostumados a mais fazer, mas era uma situação que há 15 anos atrás ninguém fazia. Então, assim, essa foi a trajetória, a área acabou me escolhendo. Correto. E basicamente, assim, hoje, eu, tipo assim, não tenho o que falar, eu amo o que eu faço, por quê? É gostoso você brigar, é gostoso você ganhar. Verdade. Eu não falo nem, às vezes, nem pelo financeiro, por ganhar a liberdade. Às vezes é melhor você conseguir um habeas corpus, se ligar pra família e falar assim, pode buscar. Você vê no outro lado o telefone, família gritando, você tá brincando. Você ouve telefone caindo, aí cai a ligação, aí a pessoa liga de volta. Ai, doutor. Porque é uma situação que às vezes a pessoa não esperava. Entendi. Tipo assim, de tocar o telefone num dia aleatório, com o filho preso e ir lá na. Então isso é gostoso pra gente. Então assim. Ô Glaucio, você lembra do seu primeiro caso criminal? Meu primeiro caso criminal, até lembro. Tipo assim, que eu atuei diretamente, né? Teve os casos que eu fazia para esses colegas, né? participava, mas foi até um caso que era um furto qualificado, 2 pessoas, né? No shopping, coisas tipo aleatórias, furtou em várias lojas ali, e a pessoa acabou presa. E era um rapaz trabalhador, né? Você vê a família, me chamou, contratou, coisa. E nisso a gente foi lá ver, acompanhou e fomos fazer ele pedido de liberdade provisória. Na época nem existia audiência de custódia. E aí a gente pegou o auto de prisão em flagrante. Você começa a ver o que foi furtado por aquela pessoa. Tinha lá o que não contratou a gente e o nosso cliente. O que não contratou a gente já tinha uma ficha um pouquinho mais extensa, mas da família que contratou a gente era um cara que sempre trabalhou, estava trabalhando de mototáxi na época, porque tinha perdido o emprego e tinha uma filha pequena. Correto. E todas as coisas que furtou era o quê? Era tipo uma roupinha, um sapatinho, um lacinho para criança. Entendi. Então assim, até marca porque assim, né? o cara foi fazer a corrida, acho que o outro chavecou ele pra fazer. E aí ele não tava roubando pra ele, furtando pra ele, tava pegando ali pra, tipo, levar depois pra casa pra... Não tô falando que é certo, mas Sim. você vê a questão ali de estar levando pra Pensando criança, tinha ali no lá, acho filho, que devia ter uns 2 anos a filhinha, e você vê que era tudo coisa de criança nessa idade e menina. Então, assim, foi legal, foi interessante, até a gente conseguiu, na época, a liberdade provisória. Era um juiz que era professor, foi professor meu na faculdade, muito humano, acabou concedendo a liberdade provisória, e depois nós conseguimos a absolvição desse rapaz ali. Até o juiz, na verdade, na época, até citou alguns princípios do que a gente estudava e usava, que não era... que entrava dentro ali das percas, porque assim, furtou no extra, coisa assim, era peças de mercado. E assim, se você fosse ver o custo, é insignificante, não dava ali R$200. Entendi. Então assim, acabou absolvendo sobre esse coisa e foi Entendi. interessante. Ô Glaucio, fala pra gente, o que mais te fascina e o que mais te cansa na área criminalista, assim? O que mais fascina, o que eu mais gosto, vou ser bem sincero, que nem o que eu às vezes comemoro muito, é conseguir alcançar a liberdade
em qualquer processo de qualquer pessoa. Pode ser num habeas corpus só para responder o processo em liberdade. A absolvição nem se fala, você conseguir chegar numa absolvição. Às vezes por uma falha processual, você conseguir isso daí é perfeito. Vamos falar, a pessoa é lá, pode ser culpada, pode ter feito crime de tráfico, por exemplo, mas você, por uma falha processual, conseguir absolver essa pessoa é uma coisa que fascina. O que cansa, né? Que assim, a advocacia criminal, ela é meio... É sua vida, né? Sua mulher, seu filho, porque assim, você acaba meio que vivendo 24 horas para isso. Eu durmo com o telefone lá da cama. Tocou, muitas vezes na madrugada a gente acaba indo. E às vezes a pessoa liga, você toca, você passa por isso, porque assim, o nosso não adianta ter uma secretária. Eu vou ter uma secretária 24 horas. O pessoal quer falar com a gente. O advogado criminalista é o apaga-incêndio, né? Realmente. Então, assim, não adianta você falar com a secretária para depois alguém falar comigo. Tem que ser eu atendi. Tem o pessoal que trabalha comigo, advogados, estagiário, tudo tem. Mas é o quê? Eles fazem muita parte burocrática, que é petição, mas... E aí esgota, porque assim, é final de semana, é à noite, você não tem... Às vezes é difícil de tirar umas férias. Faz tempo que eu não tiro. Ô, Glaucio, fala pra nós. As pessoas, elas têm o hábito de rotular, né? Uhum. Tudo se rotula, né? E normalmente o advogado criminalista é rotulado como advogado de bandido, né? Sim. Tipo, protege bandido. Como que você se lida com essa situação? A gente até brinca, né? Tem um dia do advogado criminalista, que a gente fala advogado porta de cadeia. Nós somos. É a realidade, mas assim, o que eu vejo? Todo dia, muitas mães sentam na minha frente. Ai, doutor, eu nunca achei que eu ia sentar aqui na frente. Que meu filho, aconteceu. Famílias, classe média, classe social alta. E assim, as pessoas muitas das vezes não acham que vão chegar ali e sentar na nossa frente. E expor um problema. Já defendi filhos de advogados, filhos de policiais. Caramba. Já defendi policiais. A pessoa erra. Então assim, as pessoas julgam muito, mas na hora que a água bate na bunda, posso falar essa palavra aqui? Pode. É assim, quem que é o primeiro? É o criminalista. É nós ali, nós estamos na barreira contra o Estado. Que o Estado está lá, metendo o fumo, e o advogado que é a voz da pessoa. Então, assim, e vou ser bem sincero, hoje que eu tenho lá, já estou há um tempinho, já tenho lá... Sou há 19 anos advogado, 19 mais ou menos 2006. E estudei para concurso na época, assim, então basicamente um advogado, mas 15 anos advogando ininterruptamente, uns 8 só basicamente no criminal. Então assim, a gente tem uma gama de indicações de uma clientela, vamos assim dizer. Então assim, vem de tudo, vem de classe social, tem mulheres com profissões excelentes, famílias ricas, que são cleptomaníacas. São presas furtando em mercado. Assim, que aí, tipo assim, ela vai no escritório pra gente atender, ela para 2 quarteirões antes, desce com um véu na cabeça pra ninguém ver entrando no escritório. Caramba. Porque ela fala, se meu marido souber que eu fui presa furtando no mercado, ele vai separar, ele vai tirar a guarda dos meus filhos. Eu tenho um problema, agora depois que é preso, começo a fazer tratamento. Como aquela atriz lá, Winona Ryder. Isso acontece. Eu tenho umas 2, 3 clientes assim. Rapaz. Que foi presa em mercado, furtando desodorante, carne. E assim, são pessoas que moram em condomínios de luxo. Alto padrão, não é condomínio classe média. Como que chama esse tipo de pessoa? É cleptomaníaca. Cleptomania. Ela tem prazer em furtar. E ela chega assim, fala, doutor, não deixa nada na mesa aqui que eu tenho para pegar, porque eu falo, eu tô aqui, tô tentando controlar. Então assim, são situações que as pessoas não acreditam, tanto que assim, quantas vezes já chegamos lá
em delegacia e fala, ai, aquele delegado, o filho dele estuda com o meu. Nossa. E eu tô aqui de acusar. As pessoas morrem de vergonha, morrem de... Caramba. Mas é um vício que é mais forte que ela. Aí as pessoas fazem hábito, tratamento, né? faz coisas, mas assim, a gente defende. E aí o que acontece? O advogado de bandido é o advogado da dona de casa, da empresária, Da classe alta, classe classe alta, média, classe baixa. classe baixa, classe de tudo. Porque assim, no criminal, quantos contratos de banco falsificado tem de assinatura? Porque o marido não quis escolher a assinatura da mulher que estava em divórcio, pegou um empréstimo para a empresa. Isso acontece. A gente... Então são várias coisas que acontecem. É bem amplo, né? Quando a gente fala criminal... Você pensa no quê? No cara que vai lá, a mão armada, entrar e roubar, no cara que vai traficar. Só que assim, a classe média também, principalmente a molecada. Por quê? Você sempre tem o quê? O amigo lá, a pessoa que tem coragem de ir comprar. E divide entre os amigos. A dele sai de graça. Por quê? Ele fala, eu que vou lá comprar. Já vai. Só que aí o que acontece? Vai aumentando a gama de pessoas que pegam com ele. E numa dessa cai. O moleque faz faculdade, classe média, classe alta, muitas das vezes. Entendi. E faz o tráfico. E assim, que nem eu vejo, muitos, que também é um crime que não tem classe, um homicídio. Você não sabe, qualquer um pode cometer. Verdade. Vamos falar, não sei se você tem filhos, mas alguém mexe com o seu filho. Você surta lá, vai, tipo, pega uma arma, uma faca e mata a pessoa. Você cometeu um homicídio. É um crime. Já é um crime. Você entendeu? Você não sabe qual que vai ser a sua reação nisso daí. Tem sentido. Então, assim, são crimes que qualquer um. Já defendi empresários de tentativa de homicídio por conta, assim, de briga, de tonteira. A pessoa foi e respondeu uma tentativa de homicídio, não chegou a consumar, mas... Ou, às vezes, um caso aí que a gente já defendeu de homicídio, padrasto que batia na mãe, a irmã ligou, o filho foi lá correndo e acabou entrando em briga e acabou esfaqueando o padrasto e matou. Por que ele cometeu esse crime? Para defender a mãe ali que estava sendo apanhando. Acontece. É um criminoso? Cometeu um crime. Mas é um bandido? Verdade. Tem razão. E você já defendeu algum caso depois de ganhar liberdade? Tinha todo um contexto ali por trás que te surpreendeu? Ficou sabendo depois, posteriormente? Olha, eu vou ser sincero, tem muitas coisas que às vezes a gente sabe, principalmente às vezes, lembro de uma interceptação telefônica, eles atribuíam, tinha lá como se fosse 5 pessoas diferentes que faziam, e só prenderam um dos caras, uma pessoa específica, teve outros também presos. Depois disso, eu fui descobrir que essas 5 pessoas eram uma mesma. Por isso que você aprendeu né? Só que assim, ele usava, tinha hora que ele falava com nome numa cidade, com nome em outra cidade, e ele, tipo assim, meio que usava um direcionamento na época. Tal, e, então assim, acaba surpreendendo. Era pra ele ter tomado muito mais condenação. Exatamente. Porque assim, o tanto de coisa que fazia, se fosse ver todo aquele histórico do negócio, acaba assim... Ele ia responder por 5, né? 5. Teve uma... questão, a gente já estava até batendo papo, assim, que às vezes surpreende de caso. Hoje até conversei, estava num flagrante, conversando com um delegado, que às vezes a gente fala a injustiça dos crimes de roubo, né? Às vezes você condena inocente e absolve o culpado. Numa audiência faz tempo já. Estava lá com... Meu cliente estava em liberdade, não foi prisão em flagrante, nada, foi decorrente de investigação. E nisso ouviram as vítimas, era audiência presencial ainda, fizeram reconhecimento, colocaram outras pessoas do lado lá. Não era parecido, mas como acontece no dia a dia, reconheceu, o juiz tinha tudo para condenar. Na hora de fechar o vídeo, deu problema na gravação. Não. E o processo tem que ser gravado. Audiência de instrução. Por quê? Por conta de eventual recurso,
os desembargadores analisarem as provas. A audiência tem o princípio da oralidade, né? Então tem que ser tudo falado. Tivemos que refazer. Fazer tudo que a gente tinha feito ali, perguntas, respostas. Muitas delas a gente até sabia que já que não podia fazer, então direciona até melhor. Segunda chance. Foi... E aí, no segundo reconhecimento, a vítima olhou e falou, não sei, não tô com certeza disso daí. E é o que ficou gravado. O juiz que tinha assistido diretamente condenou. Condenou a pessoa, acho que 8 anos, 9 anos de prisão. Não decretou a prisão, porque ele estava em liberdade, estava respondendo o processo, compareceu. Mas no tribunal nós conseguimos reverter. Por conta disso. Por conta disso. Por quê? Ali não tinha um reconhecimento naquele vídeo. Correto. A vítima não tinha certeza. Tem muito lance de sorte também nesse mundo, assim. Eu não digo sorte. Você contar com a sorte é difícil. Você tem que... O advogado não usa sorte, ele usa argumentos. Não, às vezes você pode ter um pouco de sorte diante de uma situação que nem essa que aconteceu. Essa questão que... Nesse caso a gente pode se dizer que foi Só que assim, você contar com a sorte, quando você fala em liberdade, é difícil, né? É uma situação assim, você tá mexendo com a vida da pessoa, né? E só sorte... Não é o suficiente, né? Não é o suficiente. Tem que ser plausível. Ô Glaucio, fala pra nós. Qual foi o caso mais difícil, assim, da sua carreira? Emocionalmente falando, assim. Emocionalmente, eu acho que assim, você saber que uma pessoa é inocente, tendo certeza que ele é inocente, sabendo quem que é o culpado, e você não falar, você não poder falar. Por quê? O culpado, você olhando diante de todo aquele contexto, é o irmão. E assim, foi um caso até, você via assim, que foi inclusive preso, foi pedido uma preventiva por crime de roubo. A vítima teve o celular roubado e rastreou o telefone, viu onde que estava na rua, foi até lá onde que estava, parou o carro próximo, aí pediu para uma amiga descer a rua e perguntar um negócio para essa pessoa que ele, quando viu, falou, essa pessoa. Uma outra pessoa foi lá e bateu um papo com a pessoa que estava ali na rua, achando que seria o autor do crime, perguntou nome, perguntou não sei o quê, e estava dando o celular ali, acabou levando todas essas informações para a polícia. A polícia foi lá, fez... E aí, prendeu, a família me procurou, fui defender, tal. Tinha pedido preventivo e você conversava com o menino, você vê que não é padrão de quem faz crime de roubo. O moleque é até bem imaturo, bem... Sim. Vou falar assim, que ele tinha algum atrasozinho. Não seria o padrão do moleque de fazer um assalto. Correto. Porque assim, hoje, você vê pra uma pessoa fazer um assalto, você entrar, você pegar, você render alguém. A pessoa tem que ter, a gente fala sangue no zóio. E aí, fala assim, puta, mas não é o padrão desse moleque, não é o estilo de... Poderia até vender uma droga, poderia fazer qualquer coisa nesse sentido, mas assalto não. Um assalto. E a gente discute... E nisso eu já tinha atendido, habeas corpus, tentar, papapá. Só que assim, roubo à mão armada é um crime para a sociedade que vê como uma... E aí teve audiência, tudo. Antes da audiência, o irmão dele foi lá no escritório, com a mãe. Tudo. Eu vi o irmão igualzinho. Não. E o irmão era malandro. Já falava, você já tem aquele contexto. E aí você fala assim, puta merda, é o irmão. E eu posso acusar o irmão? Não posso. Ele pulou na bala? Não pulou. O irmão que estava preso ali, não sei nem se ele sabia que foi o irmão dele que fez. Caramba. Mas vocês têm essa conversa aberta com Às vezes, cliente? assim, tem algumas pessoas que a gente tem, alguns clientes que dá para ter uma conversa mais aberta, tem pessoas que nem tanto. Mas, assim, principalmente a família é muito simples, muito, vou falar, ignorante, sabe? Pessoa que Sim. vem...
tipo assim, não dá pra ter muita conversa. O irmão também tem um monte de passagem. Se ele fosse, acho que se ele fosse condenado, se ele fosse ser Seria julgado, pior. seria uma pena maior. Então, assim, que se foda. Meio que Entendi. falar, segura a bronca ali, ele vai pegar menos cadeia que eu. E Porque tem um ditado que diz que não se minta para advogado, né? O advogado ele precisa saber exatamente do mas fato às vezes isso. eles. O certo é. O certo é. Porque assim, muitas das vezes você saber a verdade é muito mais fácil. O advogado, porque às vezes ele direciona a defesa de um jeito melhor. Hoje a gente já tem um know-how, já tem uma coisa que consegue desdobrar para não ser pego de surpresa numa audiência de instrução, numa audiência de. Mas é legal, só que assim, muitas pessoas acham assim, se eu mentir pro advogado, ele vai achar que eu sou, falando que eu sou inocente, ele vai me defender com mais afinco, com mais bravura, com mais vontade. Mas se aplica isso ou não? Não. Não. Na verdade, assim, eu falo pra você, é ruim defender inocente. Né? Porque assim, acaba sendo. A gente se cobra mais. Quando você É ruim sabe assim, que a acontece. pessoa- Nós defendemos muitos inocentes, sim. Defendo. Correto. A gente sabe em muitos casos que nem eu falo, desde o reconhecimento ilegal, um reconhecimento que não vou falar ilegal, eu tô falando aí por causa desse respeito às regras do código, mas às vezes a vítima reconheceu de forma errada, confundiu, isso é muito comum, a gente vê muito no dia a dia. A parte do forjar, como eles falam, né? Às vezes a gente sabe que tem policiais que forja, que assim, fica com raiva, fica com bronca, porque o moleque já correu muitas das vezes, já conseguiu dispensar em outras situações. Às vezes o policial fala assim, eu sei que ele faz tráfico, mas eu nunca consegui pegar ele com nada. Correto. E aí chega uma hora que ele vai e forja o cara. Tem casos disso daí? Infelizmente tem. Eu imagino que tem. Eu vejo assim, aqui na nossa região, menos, mas acontece. Outras regiões tem muito mais, mas é triste, né? Porque assim, o cara fica no veneno, né? É que nem assim, às vezes a gente troca ideia com policiais, com coisa, principalmente o pessoal mais tranquilo, ele fala, eu aposentei, eu posso sair de... Não preciso ter encanação. Por quê? Peguei, não peguei. Tipo assim, entrei na casa, não peguei nada, 1-0 pro cara. Se pegou, 1-0 pra polícia. Então cada um no seu trabalho. Tanto que assim, eu tenho pessoas que eu defendo que meu pai já prendeu. Caramba. Isso no passado, meu pai aposentou em 2011. Então assim, eu não fazia basicamente o que eu faço de criminal hoje, porque já faz tempinho. E o que acontece? Ele falou, seu pai já me prendeu lá em 2005, 2004, que nem era advogado. Meu pai, na verdade, começou, entrou para delegado em 85, 84, e foi escrivão desde 70 e pouco. Seu pai ele atuou Em como Araraquara. delegado em Araraquara Isso. mesmo. E aí falava assim, eu tenho até muitos que, seu pai me prendeu, fiquei lá 10 anos, 8 anos, mas assim, não forjou, não esculachou minha família. Não é. Seu pai era justo. Entendi. Prendeu, não prendeu, acabou, vai embora. Ele não tentava arredondar coisa pra PM, se acontecesse alguma bosta. Pegou ali, entraram na casa, pediu a busca, achou? Beleza, não achou? Tchau. Não vai colocar nada que não é. Tá certo. Então isso que é o correto. Entendi. Você já viu algum caso, Glaucio, em que a justiça errou feio, assim? Há muitos, né?
Muitos. Tanto que assim, a gente... eu posso dizer que é uma das especialidades minha, é a revisão criminal. A revisão criminal é o caso do quê? Processo já com condenação transitada em julgada, ou seja, a pessoa já está condenado definitivo, vamos assim dizer, e é revista essa condenação e às vezes absolve a pessoa numa revisão. Às vezes uma pena que era de 30 cai para 5. Às vezes uma pena que era de 10 cai para 2. E a pessoa, 2 em serviço comunitário ainda. Então você acha que isso a justiça erra ou não? Muito. Por isso que eu acho que no Brasil, eu acho que não, a justiça não está preparada para ter uma pena de morte, né? Não tá, nem um pouco. Que nem você pega aí, você vê os crimes de latrocínio, homicídio, pode ter o reconhecimento errado. Tanto que assim, hoje os tribunais têm, principalmente STJ, tem refutado muito a prova de ouvir dizer. Porque às vezes fala assim, você viu? Não vi. Mas, eu ouvi dizer. Tá. Pô, você ouviu dizer de outra pessoa. Quem que é? Não lembro. Não tem como. E assim, muito dos homicídios são apurados por prova de ouvir dizer. Você condenar uma pessoa porque, eu ouvi dizer que foi, ouvi dizer que ele passou naquele lugar e foi encontrado o corpo, é difícil. Não faz sentido, né? Você pode fuder uma pessoa sem ela dever. E muitas das vezes a gente tem o álibi. O álibi eu digo assim, onde que você estava? Até tem coisas que podem utilizar hoje com mais tecnologia. Você tem lá um Netflix, falou, tal hora eu estava assistindo Netflix, tal filme. Se você for até um lugar próximo, você vai oficiar o Netflix, vai comprovar, ele realmente estava assistindo isso. Você tem a herb do celular para provar que você estava em um lugar totalmente diferente, mas isso é próximo ao local. A herb do celular não é exato. Ela dá uma direção que você tá ali, mas pode dar uma diferença de 1 quilômetro. Entendi. Você acha que a tecnologia ajudou muito para inocentar pessoas? Ajuda para inocentar e para acusar. A tecnologia está dos dois lados. Entendi. Então, assim, hoje você tem o grampo de WhatsApp, a interceptação do WhatsApp, interceptação de nuvem, programas espiões que você pode colocar no celular. Então, assim, você consegue investigar muito mais. Se você pegar lá o caso Marielle Franco, no Rio de Janeiro, aquela vereadora que foi assassinada. Sim. Se você vê o desenvolvimento da investigação, foi uma coisa assim de... Cinematográfica. Fizeram, se eu não me engano, mais ou menos, uma análise das herbes que ela passou no último mês. Herb é o que? As antenas. Então, assim, o celular dela pegou em todos esses lugares. Fizeram uma busca de todos os telefones que passaram e foram tirando para chegar lá nos 5, 6 telefones. Caramba. Foi mais ou menos ali 30 milhões de telefones que fizeram uma filtragem. Para quê? Ver assim, vários dias aquele telefone passou naquele horário junto com o dela, ou seja, para ver quem estava seguindo ela. Rapaz. Aí, a partir daí, esse telefone também não poderia estar no dia do fato. Porque a pessoa, ela vai criar um álibi, ela vai deixar o telefone em outro lugar. Pra falar, não, você tava lá no... Sim. E aí, você puxar e fizeram busca de histórico do Google, porque acharam uma peça, acho que de uma cápsula de uma arma uma arma muito específica que matou. Então você vê o tamanho da investigação. E quando o Bonner falava assim, quem matou Marielle? Você vê o tanto de dados que foram analisados. Se você passou no Rio de Janeiro naquela época ali, aquela coisa, passou... Seu telefone tava ali, quem que é o Constante? Foram descobrir quem é esse Constante que passou por aqui, tá certo. Você entendeu? Então, assim, é muita gente. E foram analisando, quando batia muitas vezes na mesma herb, nos mesmos coisas e tal, falou, vamos levantar a ficha de cada um. A gente parte do princípio que não existe crime perfeito. É difícil, né? Tudo, se você quiser investigar, é que assim, falta também gente, falta pessoas, falta tudo. Mas é difícil um crime perfeito. Só que assim, demanda o quê? Pessoas para investigar também. Então,
Sim. Aí nós entramos aí no pulo do gato do advogado. E depende também do quê? Da falha de uma investigação. A repercussão do caso também, isso que faz mais pessoas debruçar em cima para poder tentar resolver, com né? certeza. Você pegar lá o caso Marielle, o caso Adélio Bispo lá, que deu a facada no Bolsonaro. Sim. Que nem assim, você pega, são casos de repercussão, às vezes alguns casos aqui na cidade, tem caso aí que muitas das vezes o judiciário ou mesmo a polícia acaba refletindo aquela pressão pública e acaba às vezes dando uma decisão injusta, que a gente vê isso daí é comum a gente verificar, porque fala assim, como que essa pessoa que fez isso vai ficar solta? Então assim, acaba tendo essa... E aí sempre tem a cobrança maior do superior, como que vai ficar sem resolução esse caso? Entendi. Então, realmente tem. Ô Glaucio, fala pra gente, e como que é a relação do advogado criminal com o promotor ali, ou o juiz? Há uma rivalidade? Não? Como que... Eu não digo rivalidade, eu acho que na advocacia criminal, eu acho que eu posso dizer que tem vários tipos de profissionais. E assim, o juiz, o promotor, ele acaba tendo informações de qual é o proceder de cada tipo de advogado, vamos falar, fora do processo. Ah, tá. Por quê? Como eu estava falando ali antes da gente até começar, que a gente brinca que a linha é muito tênue ali. Nós estamos no limite entre o certo e o errado, a gente está na linha. Para você passar pro errado, é muito fácil. E precisa tomar muito cuidado. E assim, o juiz, o promotor, tem um contato direto, principalmente com o Ministério Público, com a polícia, e o Ministério Público acaba tendo com o juiz. Então assim, quando a gente vê advogados que têm uma fama, vamos falar assim, de ir um pouco pro errado, vai ter um tratamento X, né? Não vai ter o mesmo do que alguém que tem uma boa credibilidade, que assim é respeitado, tipo assim, fala assim, o advogado faz o trabalho dele como profissional. A gente tem que trabalhar dentro do processo. Que é o quê? Pegar falha de investigação, pegar falha num depoimento, pegar uma contradição. Agora, o advogado que fica ali, do outro lado, vai ter um tratamento também assim, não digo tanto de rivalidade, mas às vezes eu acho assim, um tratamento ruim. Não que a gente também é bem visto, porque a gente enche o saco de juiz, enche o saco de promotor, direto tá pedindo para despachar, direto tá coisa assim, a gente... em tese, todos estamos na mesma linha, né? Pela justiça, correto. Vamos falar assim, não tem hierarquia. Mas, eu falo assim, você ter, com certeza, o promotor diretamente com o juiz tem mais contato. Só que assim, o que cabe ao advogado? O juiz aqui é mais severo, eu vou correr pro tribunal. Entendi. Que aí o promotor não vai ter aquela mesma influência lá em cima, com o desembargador, com o ministro. Correto. Então a gente atua nas 3 instâncias. Sim. Então... E o juiz também, esses caras tá fazendo isso constantemente e eles conseguem identificar também o advogado picareta, né? Sim, com certeza. Tanto que assim, eu já peguei indicações de amigos de juiz para defender. O doutor fulano te indicou. Então eu falo assim, tem uma credibilidade. É o cara que está analisando o meu trabalho. Ele indicou o meu trabalho como advogado criminalista para um amigo dele. Entendi. Então eu falo assim, tá legal o meu serviço. Sim. Porque tudo que a gente faz, né, Glaucio, a gente deixa rastro, né? Sim. Cara? Eu tenho essa percepção. Sim. E você fazendo ali o seu trabalho da forma correta, sim. Né, isso aí está sendo visto por Sim, muitas ele pessoas. vê o resultado, ele vê o conhecimento que você tem, a argumentação técnica. Isso tudo Na verdade, o que eu vejo muito? Eu adoro fazer processo de operação, que é interceptação telefônica. Isso eu aprendi muito com meu pai. Meu pai era especialista nessa parte também. Ele trabalhou muito
nessa área. E às vezes ele me dava as dicas, pega tal coisa, vê tal. Somente depois de aposentado, ele acabou me auxiliando em alguns trabalhos. E o que eu vejo, às vezes, advogados questionar, porque assim, muita gente me procura, às vezes, depois de um juiz condenar, que estava com outro profissional. E aí eu vejo o advogado questionar um policial que fez a interceptação, escutou aqueles áudios, questionar coisas aleatórias, e a gente vê que o advogado não chegou e analisou a interceptação. Entendi. Não analisou o conteúdo. É assim, eu, Glaucio, vou fazer isso em todos os casos? Não, eu não vou ter o tempo de escutar todas as conversas num telefone. Eu não vou ter tempo de... Mas assim, hoje no meu escritório eu tenho gente lá que faz. Vou pedir para alguém, você vai focar nisso daqui, pegar todos os áudios, fazer um compilado para mim e me trazer uma... Por quê? Eu vou montar essa pergunta dentro do quê? Do que alguém analisou ali do meu escritório. Sim. Então assim, para quê? Para chegar de igual com ele. Para chegar tendo conhecimento sobre o que aconteceu. Por quê? Muitas das vezes ele pode ter distorcido uma mensagem, pode ter distorcido uma fala. Ele só falou uma conversa isolada, mas a conversa antes e a depois ele não colocou. Isso daí muda. Muda tudo, né? Então assim, só que aí a pessoa, eu vejo às vezes colegas questionar, porque, só que assim, você não tem a base, você não escutou o antes e o depois. Então assim, verdade. A gente vai fazer isso daí, eu vejo que é um individualizado que boa parte não faz. E é isso que eu vejo que eu, assim, vou me considerar hoje como eu tô bem, porque você consegue resultados, você consegue fazer. Você não fica como no mundo do crime, eles falam, você não fica jogando areia no olho. Você faz o real ali. Sim. Você joga a realidade. É trabalhoso, acaba sendo às vezes mais custoso para a pessoa que está contratando, mas assim, também assim, se ela fala assim, não tenho condição, a gente não tem, a gente tem um custo. Correto. A gente, quando fecha um processo, a gente pensa quantidade de horas que vai trabalhar nele. Ou eu, ou os profissionais que atuam comigo. Então, entendi. Assim, é basicamente isso. Ô Glauber, o que passa na cabeça de alguém acusado de um crime grave, assim, quando senta na sua frente pela primeira vez? O que eu te falo disso daí? Eu acho que são, que nem eu te falei, a gente tem um público bem diferente. Tem um pessoal que já nasceu nessa vida do errado e acaba sendo aquilo lá comum, então aquilo ali é um dia a dia, mas assim, quando você pega, por exemplo, uma pessoa que tá trabalhando, por exemplo, e no trabalho fez alguma coisa que deu um problema sério. Sim. E causou a morte de outra pessoa, não intencional. Aí é acusado de um homicídio. Aí, segundo a polícia, teve agravantes, teve causas de aumento ali, um homicídio qualificado. A pessoa se desespera, né? A pessoa fica desesperada. Imagina. Então, assim, a pessoa queria estar ali? Queria ter causado aquele resultado? Não. E aí eu acho que é pior. E aí, muitas das vezes, você tem muitas pessoas apontando dedos, apontando... Pior ainda, né? Então, assim, é difícil. E você consegue ler se uma pessoa tá mentindo ali? Ou não? Alguns casos, sim. Outros casos, não. Na verdade, eu acho que a gente analisa o contexto. Tá. Da prisão, do estilo, de quem é a pessoa, de quem são os policiais, de como que foi a questão. Eu acho que assim, nós estamos Araquara, uma cidade ali de 250 mil habitantes. Vamos falar, você tem lá os policiais, principalmente os que fazem apreensão, que chamam nós no dia a dia, às vezes a gente já conhece boa parte, então é difícil. Então você tem o padrão, você tem o... Então assim,
Hoje, se eu pego ali, eu devo ter mais de 2.500 processos. Então, assim, você já teve pelo menos umas 2.500 atuações. Então, assim, você já tem aquele padrão de leitura do quê? De identificar várias situações. Então, assim, de saber o que é real, o que não é, Porque muitas das vezes o cliente nosso... Vamos falar, eu sou advogado há 19. Tudo bem, eu estudei 19 anos. Eu estudei e tal, mas eu fiz estágio, faculdade. Basicamente 25 anos. Eu entrei na faculdade em 2000. Nossa. Então, assim, a gente mexe com isso. Às vezes, muitas das vezes, quem a gente vai defender tem 19 anos. É o tempo que eu tenho de advocacia. Nossa. Então, assim, entra nessa parte aí de ver... dá para ter essa leitura um pouco. A gente pode se enganar? Pode, ninguém é. Sim, com mas certeza. Tem a leitura do todo o conjunto. O contexto ali todo. Sim. Você chegou já a recusar defender alguém por não acreditar na pessoa? Por conta disso, não. É. Vou ser bem sincero, mas é assim, a gente quando ela passa uma versão, que ela diz a verdade, a gente faz toda aquela análise do processo e vê que não é bem aquilo que tá passando. A gente dá as opções para ela, fala, ó, você tem isso que pode fazer, tem essa outra questão e dá pra gente ter uma previsão de quais seriam os acontecidos de um ou de outro, e a gente dá essa escolha pra pessoa. Entendi. Pode acontecer, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo. Isso. E aí, tipo, pra pessoa saber o que ela tá contratando, né? Sim. Até mesmo porque... Sim, a gente não vai prometer nenhum resultado, a gente vai mostrar quais são as possibilidades. Então, assim, recusar por conta de não acreditar numa situação, eu acho que assim, a gente não advoga, eu advogo no criminal. O que a gente não faz, o que eu não faço, eu não vou manipular uma prova para colocar no processo. Não vou fazer que aí eu tô cometendo um crime para isso não. Você tá colocando a sua carreira em risco, né? Sim, eu tenho essa parte. Só se a pessoa fala assim, não, eu quero que você me contrate, mas não, aí tudo bem, aí eu acho que eu recusaria. Mas por conta do quê? Eu não vou arriscar minha moral, minha ética, minha carreira por conta de um processo. Que nem aconteceu recente. Eu estava representando em delegacia, família, então eram acho que 6 ou 8 investigados inicialmente e acabou ficando só um de acusado, né? Com relação aos outros conseguimos um arquivamento. E esse que iniciou o processo falou assim, ó, eu vou acusar um dos outros que foi arquivado. Falei, não, olha, eu não vou poder ser só advogado, porque assim, eu estava representando desde o início todos. Agora, foi arquivado com relação a eles, eu vou passar a acusar uma pessoa que foi meu cliente? Não. Aí eu falei, ó, você contrata outro advogado e... que aí não... entra a questão ética, né? Eu já defendi uma pessoa, eu vou acusar ela. Realmente naquele mesmo processo, não existe. Não faz sentido. Verdade. Então... Ô Glaucio, o que te faz acreditar em um cliente ou pelo menos lutar por ele? Mesmo quando tudo parece contra. Na verdade é assim, ó, o que a gente fala assim, acreditar ou lutar, independente da situação, nós vamos sempre estar lutando, isso não tem nem o que falar. Muitas das vezes, o que acontece? Se existe lá a prova contra a pessoa. Ela cometeu esse crime, tem a materialidade ali, está comprovado, tem a comprovação de autoria. Só que assim, como que foi conseguida a materialidade? Como que foi descoberta a autoria? Muitas das vezes a gente consegue uma absolvição num caso desse que tem a materialidade e tem a autoria. Porque como que foi conseguida a materialidade?
Como que foi conseguido descobrir a autoria? Às vezes foi produzida uma prova ilícita para chegar nisso daí. Correto. Então você anulando, sendo declarado ilícito tudo depois, é o caso assim, muito clássico. Invadiu uma casa e achou droga dentro. Sim. A polícia tinha um mandado? Não tinha. Muitas das vezes pode ser declarado ilícito. É simples acontecer isso? Não é. Tem que analisar todos os detalhes do caso e chegar nisso daí. Então, assim, essa avaliação de coisa, a gente acaba não fazendo, porque assim, eu não fico escolhendo clientes. Tem advogados, às vezes, que chegam e falam assim, não, eu só vou... Na verdade, assim, eu vejo dois tipos. Tem alguns que eu acho engraçado. Tem um advogado que eu conheço, você vê assim, ele só pega causas impossíveis. Causas é até engraçado. Você fala assim, é uma situação que ninguém ganha. Mas se ele ganha, ele pega. Por quê? Se ele ganha. Só que assim, é fudido, cara. Principalmente. Na área criminal mesmo? Na área criminal. Então, assim, ele só pega esse tipo de situação. Tem outros que falam assim, não, eu só quero causa simples. Filezinho, né? Assim, só que assim, entre aspas, né? Eu vejo assim, uma causa simples pode dar uma bosta tão grande. Não tá na nossa mão. É o judiciário que decide. Que nem eu falo. Então, assim, eu acho que eu pego o difícil, pego o fácil, pego o médio e assim vai. E assim vai. Ô Glaucio, na sua visão, existe diferença entre culpado e responsável? Culpado, uma pessoa que... É que assim, o conceito de culpa, que às vezes a gente utiliza no dia a dia, é diferente do conceito jurídico, né? O culposo seria... Tá. Quando você entra no... Culposo é quando não tem Não tem intenção, mas agiu com imprudência, negligência e imperícia. E responsabilidade tem lá, você entra em objetiva, subjetiva. Objetiva entra... independente de qualquer coisa, você é culpado. Tá. O subjetivo tem que mostrar o que? A intenção. Que nem assim, no direito brasileiro, a responsabilidade não é objetiva, é subjetiva. A não ser, tem alguns casos específicos, é mais em direito, quando entra crimes ambientais, essas coisas, aí tem a discussão da responsabilidade objetiva, que é empresas que fazem, mas quando você fala em crime doloso, você tem que demonstrar o quê? Para responsabilidade subjetiva. A pessoa tinha intenção de praticar. Então, assim, às vezes esses conceitos, levando para a técnica no dia a dia, fica um pouco... que nem falava direito e justo, tem algum filósofo que fala, o direito deve sempre buscar a justiça, mas nem sempre a justiça é o que está positivado. Então tem... Eu falo, isso daí é a área do filosofia jurídica. Filosofia jurídica, que também tem, né? Faz um pouco de tempo que eu não estudo, se eu te falar alguns aninhos. Agora eu vou falar de um assunto recente. Como que os advogados vê essa questão que aconteceu no Rio agora, recentemente, cara? O que eu te falo? Eu já tive cliente preso no Rio de Janeiro, moleque que na época estava trabalhando lá, foi comprar porção de droga, comprou lá peãozada, que ficava numa casa prestando serviço em obra. Ele foi lá, pegou 30 pino para final de semana e as porção de maconha. Foi preso numa área do Comando Vermelho e foi condenado lá a 5 anos de reclusão. E assim, não teve a aplicação do tráfico privilegiado, porque fala assim, para estar ali com droga, você tem ligação ao Comando Vermelho. E aí, essa pessoa é Comando Vermelho? Caramba. Então assim... Realmente existe o problema de segurança pública, tanto que assim, no Rio de Janeiro, você vê uma questão que aqui você não vê. Aqui a pessoa que é do tráfico não anda armado, dificilmente.
Você acha que no Rio eles Ali são você tem o quê? Você tem a diferenciados? técnica de guerrilha, porque você tem morro, você tem toda uma situação, você tem facções. Aqui em São Paulo você tem uma central, o PCC, mas que domina aí o Estado, não tem nem o que falar. Mas assim, é absurdo, né? O número de mortes ali, tudo bem, teve confronto, teve situações, mas justifica matar, acho que mais de 100 pessoas. E 120. aí vem as pessoas, leva pra sua casa. Só que assim, que nem eu falo, se seu filho tá lá buscando a maconha que ele fuma, o pó que ele usa no final de semana pra curtir, ele pode ser morto junto. Fala assim, todos têm antecedente. Acho que era 20, acho que dos 100, 20 não tinha. Só que assim, você morar em periferia, eu vou ser bem sincero, muita gente tem antecedente. Pode não ser de tráfico. Às vezes eles põem antecedente porque respondeu uma receptação, porque respondeu uma violência doméstica, respondeu uma briga de vizinho. Muitas das vezes não foi nem condenado. Você pega lá dos 100 e poucos, fala assim, quantos efetivamente tiveram uma condenação dentro de uma investigação. Não digo uma trombada de PM, vamos falar assim, a PM viu um moleque andando ali, abordou e pegou ele com meia dúzia de trouxinha. Mas eu digo assim, a Polícia Civil fez lá a investigação, interceptou, que nem os chefes lá do... Tem fuzil, tá errado? Tá. Tô falando que tá certo. Trocou o tiro com a polícia. Mas até que ponto o Estado pode passar por cima de tudo isso para colocar ordem? Eu até brinquei, ontem eu estava vendo no jornal aquele príncipe William da Inglaterra foi no Rio, estava visitando vários pontos, né? Sim. E até brinquei, tava vendo ali, não sei se você lembra do filme Tropa de Elite. Tropa. O Capitão Nascimento fala assim, o Papa quer ficar lá no coisa, então a gente tem que apaziguar. Parece que foi uma coisa... a mesma... Aí ele fala, põe na conta do Papa. Não sei se você lembra dessa frase que o Capitão Nascimento fala. E aí acontece aquela operação, limpa, aí no outra semana o Príncipe William tá visitando lá. Parece que não tem uma... Parece que tem uma ligação, né? Mas é a realidade. E é absurdo, né? Isso acontecer. Verdade. O Estado matar... Você acha que às vezes o Estado ele quer impor ou quer dizer que tá no comando ou tá, tipo, de certa forma tentando resolver o problema? Na verdade, ali eles tentaram... foi assim, acaba sendo uma medição de força. Se você pegar de exemplo aí, quando 2005, 2006, que foi a segunda... Teve a mega rebelião em 2001, aqui em São Paulo, 2006, acho que foi. Não me lembro. Que virou todas as cadeias, teve atentados, teve agentes públicos mortos ali, que foi uma meia medida de força, e depois o Estado respondeu, mataram também não sei quantas pessoas. Tá. Então foi assim, também um absurdo, não foi tudo de uma vez, foi em várias regiões, foi em várias... E aí, assim, depois disso nunca mais teve confronto nesse nível, mas acho que acaba sendo uma forma assim, nós estamos aqui, nós estamos medindo força. Mas o Rio de Janeiro, hoje você pega a milícia, você pega... que particularmente milícia é uma situação complicada, porque eu, como advogado, eu evitaria defender miliciano se eu fosse do Rio de Janeiro. Miliciano é complicado, a pessoa... Miliciano é ex-policial que foi expulso, então assim, a pessoa não tá nem lá nem cá. Então, é difícil assim, saber de que lado, né? Tanto que a gente, às vezes, faz alguns cursos, algumas coisas com vários advogados renomados do país. Eles até falam, se você puder não advogar para miliciano, é bom. É um pessoal que joga sujo. Entendi. Então, se eles não gostar do advogado, eles talvez matam. Pode ter problema. Então, assim, o miliciano, ele joga... Ele era policial, ele joga contra a polícia, joga contra o crime, ele quer única e exclusivamente o interesse dele. Ele não tem muito um código de ética, vamos falar assim.
Porque no crime, você tem um código de ética. Na polícia, você tem um código de ética. O cara, quando não tá nenhum... Nenhum dos dois? Fica meio difícil, né? É difícil saber. Você acha que a possibilidade, né? Apareceu muitas pessoas falando, né? Sobre o que aconteceu. Aí uns apoiam, né? Uns apoiam o lado mais ali humano das mães, outros apoiam a polícia, que tem que limpar mesmo. Então, tipo, é uma coisa muito louca, né? Porque você acha que o que ocorreu ali deveria deixar como tá? Imagine se transformar como normal isso acontecer. Você chegou aqui, aquilo ali se transformou em normal, aí daqui a pouco acontece em outro lugar, acontece aqui, e nisso você está passando, você pode ser atingido por um tiro, seu familiar pode ser atingido por um tiro, e aí? Correto. Então, assim, a criminalidade, eu defendo a área criminal, assim, sou advogado criminal, defendo ali a pessoa quando comete um crime, busca o quê? Resguardar o direito, resguardar a lei, resguardar, não estou defendendo o crime em si. Não falo que é certo traficar, não falo que é certo roubar. Só que assim, o Estado para punir, ele tem que punir corretamente. Tem que ter o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, produzir de forma lícita as provas. Então assim, tem que ser resguardado. E aí quando você tem exorbita isso, é delicado. Imagine, tipo assim, que nem, por que tem as regras? Qualquer policial pode invadir seu celular, sem autorização. A polícia pode chegar, entrar aqui e falar, vou vasculhar. Sim. E aí? Tá certo isso? Tem que ter um limite. Tem que ter um freio contrapeso ali. Você acha que o Estado teria condições de trabalhar em cima disso, resolver isso? Eu acredito que se tivesse, seria muito longo prazo. Assim, às vezes eu falo que o problema do Brasil é o brasileiro. Vou ser bem sincero, o povo é difícil. Né? Então assim, o que eu te falo? O Estado tem que buscar agir, tem que buscar melhorar, tem. Isso é obrigação dele. Ele recebe para isso, do imposto que a gente paga, tudo. Sim. Mas assim, acertar, você vai? Não. E é utopia, você fala assim, que nem você pega lá, nos Estados Unidos é perfeito. O pessoal olha lá na Disney, que é bonito. Sim. Vai lá em Chicago pra você ver. As gangues. Que nem falar, a maior parte da droga que sai é toneladas, que vai pra Europa, vai para os Estados Unidos. O pessoal usa lá hoje aquele fentanil. Tem o pessoal lá em, acho que é New Orleans, que tá um caos lá, que é, tipo assim, tem, não sei que outro dia eu vi, 300 pessoas tendo overdose por... Caramba, é uma por mês. Muito forte. Tipo K9 aqui, esses tipos de Não, K9 é brinquedo. Caramba. Tipo assim, é uma grama, a pessoa, assim, uma grama dá pra dividir em não sei quantas doses. Então, assim, tanto que o cara que vai mexer ali pra manipular um tijolo de 1 quilo, ele tem que usar tipo aquelas roupas radioativas, porque senão, assim, se cair na pele dele, ele tem convulsão e morre. Então, assim, é muito, não pode... É muito pouco. Tipo assim, se encher a mão dele de substância, só da absorção da pele, a pessoa... Ali já vai absorver pode morrer, o suficiente pra causar morte. Entendi. Então, assim, são drogas... E aí o pessoal fala assim, é perfeito? Não, não é. Todo lugar tem. Mas, assim, cabe combater com legalidade, com proporcionalidade, com racionalidade. Eu acho, assim, tudo que é na força... Não tô falando, assim, que não vai poder ter confronto, não vai... Mas realmente foi absurdo, né? Entendi. Foi muito... Eu acho que chega uma hora o Estado tem que falar assim, não, vamos parar aqui, vamos brecar a gente, coisa, porque assim, você começa a matar muito pode matar muito inocente. E na sua percepção haveria outras formas do Estado intervir? Não, na verdade assim, eu acho assim, a força acaba sendo eventualmente necessária, sim, mas eu acho que tudo tem que...
ser calculado, chegou e falou, ó, tá acontecendo tal, vamos dar uma brecada e vamos tentar, porque assim, já matou, vamos supor, 30. Vamos brecar, porque, pô, quanto que não teve de troca de tiro pra chegar em tudo aquele monte de gente morta? Ah, é muita coisa, né? Muita coisa. Então, assim, não é... É diferente que, né, assim, você pega ali que eles comparam que passou o Carandiru. No Carandiru foi uma outra situação, que era ali no Carandiru acho que foi um pouco de maldade, vamos falar assim. Que, vamos falar, se tava lá, o máximo do que tinha a pessoa era um estilete, uma coisa assim, teve... Realmente eles queriam eliminar, assim. Foi uma limpar, coisa né? assim, foi uma... Só que assim, o que eu vejo da polícia, vejo do... Principalmente quando entra num lugar desse. A adrenalina deve ser altíssima. Só que assim, quem tá por trás lá no comando, que não tá Na linha de frente? não tá na linha de frente, não tá naquela adrenalina, tem que botar o freio à volta. Porque às vezes o cara que tá lá na adrenalina, tá entrando, ele tá indo, às vezes ele não se dá conta às vezes de tudo que ele tá fazendo. Só que você tem que ter uma cabeça pensante por detrás, né? Porque muitas das vezes ali você tá... ele tem que falar, ó, vamos recuar, vamos voltar e depois... Ô Glaucio, fala pra nós, qual que é o limite do advogado criminal? Limite ético. Eu acho que é assim, até um pouco do que eu comentei. Disse, né? De você fazer a sua parte, ao ser advogado. Você não vai falsificar alguma coisa, produzir alguma coisa para Obter benefício. Né? obter benefício. Aí eu acho que você já está cometendo uma falsidade, já tá Então assim, eu acho que o advogado ele não pode passar isso daí. Entendi. Tipo assim, ele vai manipular uma prova. Isso eu acho que é absurdo, né? Tá. E você acredita que todo mundo merece uma defesa? Sim, com certeza. Até mesmo um criminoso confesso? Sim. Eu tenho muitos clientes que são confessos. Entendi. Só que assim, é uma coisa assim que às vezes a pessoa pensa assim, o advogado criminal só defende. Ele é culpado ou inocente. Pega uma pessoa primária num crime de tráfico. Que ela nunca respondeu, mas foi preso com droga. Correto. A pena, você pega o tráfico, a pena é de 5 a 15 anos. Tráfico comum. Ela pode pegar umas penas de 5, de 6, de 7, de 8 até 15. Se ela pegar a gente conseguir um tráfico privilegiado, que tem os benefícios, a pena dela vai para 1 e 8. Então assim, realmente, às vezes a pessoa chega lá, confessa, e ela vai ter uma defesa o quê? Nós vamos trabalhar o quê? Na pena. Entendi. Eu tenho assim, um caso de um cliente que foi preso, acho que ele estava caminhoneiro, 7,5 toneladas de maconha. Tinha no caminhão. 7,5 toneladas. Caramba. Ele vai falar o quê? Que ele não sabia que era maconha? Nós trabalhamos em cima do quê? Da coisa. Conseguimos o tráfico privilegiado. Foi condenado, foi até para federal esse caso. Deu 6 anos e 8 meses semiaberto, conseguimos no tribunal. Ele cumpriu 1 ano de pena e foi embora. O juiz poderia dar 15, sem ser no tráfico privilegiado. Quer dizer, aí o trabalho do advogado criminal... É relativa à pena. É relativa à pena. Aí partindo desse pressuposto, Sim. Todo mundo merece uma defesa. Sim, com certeza. Eu falo nisso daí. Às vezes quantos casos a gente tem de pessoa que a gente assume defesas, a gente pega a revisão criminal para fazer, a gente só vai discutir a pena. E quantas pessoas já peguei processo com 32 anos de condenação definitiva, reduzimos para 12. Caramba. Eu absolvi a pessoa? Não, eu só trabalhei em cima da pena dela. Em momento algum, às vezes a gente fala que não foi ela que cometeu o crime. Não, eu só trabalhei em cima do quê? De dosagem da pena. Que é uma das coisas que pouco advogado faz.
Entendi. Advogado quer debater fato. Eu falo que é o que eu utilizava lá do concurso, porque eu queria juiz. O juiz tem que fazer dosimetria de pena. E é uma das coisas que faz na fase de sentença. Você fundamentar como que você aplica uma pena. E você discutir isso no processo, muda a vida da pessoa. Entendi. Você já defendeu alguém polêmico? Já sofreu pressão até mesmo por defender alguém polêmico? Polêmico. Na verdade, assim, temos casos recentes até de repercussão, que deu uma grande repercussão de mídia, o caso Almanac, ali do... Ali da casa noturna. Isso. Teve algumas pessoas que a gente fala algumas verdades do que aconteceu, e tem gente que gostava da pessoa que acabou falecendo. Foi uma tragédia, ninguém queria aquilo ali. Correto. Mas você não pode também transformar a pessoa num santo, né? Não tô falando que o meu cliente é santo, mas a vítima também não é. Ah, tá. Então, assim, não é porque... Tem até um meme hoje na internet que você vê assim, a pessoa, um moleque fazendo assalto, dando tiro, não sei o que lá, e quando morre vira santinho lá, coloca a asinha. Não é assim que funciona. Então teve uma responsabilidade, teve toda uma questão. E aí tem gente que não gosta que fala isso. Fala, ele morreu, ele não tem como se defender. Não, mas tem que ser contada a realidade do que aconteceu. Então é isso daí. Aí tem casos de repercussão, de pessoas presas que têm uma reputação internacional, que acaba tendo repercussão, que a gente fez a defesa até numa lutadora. Então, assim, que foi presa inicialmente por tráfico, a gente conseguiu desclassificar para uso, que realmente ela é usuária. Tinha uma quantidade maior que o normalmente utilizado para uso, mas assim, forçaram a barra e o promotor quis forçar a barra, tanto que está recorrendo nesse caso dessa desclassificação que nós tivemos para uso por, não sei se é por ego, alguma coisa assim. Mas sempre tem alguns casos aí que você vê que a pessoa não quer. Ainda mais em crimes de homicídio tem, porque assim, você tem um outro lado que perdeu alguém. Não vai aceitar nunca, né? Ô, Glaucio, você acredita que o sistema prisional brasileiro, ele ressocializa ou é mais, tipo assim, funciona como uma escola de criminosos? Na verdade, assim, ressocializar não ressocializa. Não? O que pode acontecer, assim, a pessoa, alguns casos que eu vejo, toma um susto, fala assim, não é essa vida que eu quero pra mim, a pessoa passa a ter outra vida, mas isso depende muito de família, como que é a pessoa, como que é. Mas penitenciária ressocializar nunca. Não, né? Não, nem de longe. Tem muito caso da pessoa que cai lá a primeira vez e aí ela acaba gostando daquele ambiente, acaba se identificando e fala, é isso que eu quero pra minha vida. Ele potencializa, né? Sim, tem um caso lá que a mãe chegou uma vez, eu lembro, um moleque, assim, a mãe desesperada, nós fomos lá, e aí, como que você tá? Fala pra minha mãe, tô em casa, doutor. Pede pra ela só mandar o jumbo aqui que eu tô em casa, tá de boa. Sério, cara? Então, assim, e tem, assim, um caso, e tem uns que choram, falam assim, pelo amor de Deus, isso daqui não é vida, eu nunca, tipo assim, nunca achei que eu ia cair num lugar desse. Então, assim, você tem de tudo, né? Se tratando de ser humano, é sempre uma caixinha de surpresa. Sim. Né? Então, você tem lá às vezes o moleque que, fechou, ele tá jogando bola, tá, não sei o quê. Pra ele é normal, tá trocando ideia. E tem outro que fala assim, não, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. E assim, essa parte do susto, de ficar... E às vezes o que assusta é o cara que ficou lá 3 meses preso, 2. Às vezes um mês preso, deu aquele susto. Correto. Viu aquela realidade. Falou, não quero isso pra mim. Entendi. Agora o cara que fica muito tempo, acho que é assim, até mais difícil ressocializar. Porque assim, quando ele sai, ele até vai tentar muitas das vezes, é que nem o pessoal briga que tem que acabar a saidinha. Eu falo que não tem. A saidinha é essencial. Porque assim, o cara tá no semiaberto, ele começa a ter contato com a família.
muitas das vezes ele começa meio que tentar arrumar um trabalho enquanto, tipo, vou trabalhar com o tio, converso com o tio e vai meio que engajando. Porque assim, imagine, você põe a pessoa na rua hoje. Correto. Do nada, ela ficou lá 10 anos presa, você joga ela pra rua direto. Ela sai meio perdida. Aí fala assim, ó, em um mês ela vai conseguir um trabalho? Difícil. Difícil, é muito difícil. E aí o que acontece? Ela começa a pensar, puta merda, vou voltar, pô. Por quê? Passou um mês, passou 2, ela precisa trabalhar, ela precisa do dinheiro. Agora, quando ela tá no semiaberto, ela tem a saidinha, ela começa a pensar nisso daí, ela começa a família se mexer, a pessoa ali na saidinha vai conversar com um amigo, vai conversar do outro. Agora eu não tenho, mas sabe quando já deixa meio, muitas das vezes engatilhado várias situações? E eu vejo assim, como é importante, tanto que assim, é uma data que o pessoal espera. Porque assim, o cara vai querer ter bom comportamento, vai querer não dar trabalho na pena, porque ele fala, vou ter o direito à saidinha. Ele quer cumprir a pena dele e vazar. Agora o cara que vai cumprir a cadeia dele inteira, por que ele vai respeitar o guarda? Fala, que vantagem ele vai ter? O guarda vai xingar ele não vai retrucar? É uma forma de melhorar o comportamento interno, sim, você acredita? A pessoa faz ela vai se esforçar, ela vai, tipo assim, ela vai ser pra quê? Pra não ter problema disso daí. Então... Tá. Ô Glaucio, fala pra nós, quais são as maiores mentiras que as pessoas acreditam sobre o trabalho de um advogado criminal? Que a gente concorda com o crime, né? Eu não concordo com o crime em si. Não é fato, né? Eu acho... droga, sou contra. Sendo que eu defendo muitos traficantes. A gente sabe, eu tenho conhecidos que fazem uso de maconha. Eu, particularmente, sou fumante. Sim. Cigarro. Bebida alcoólica não bebo, não gosto. Não gosto de nada que mude meu psicológico, que afete meu psicológico. O que eu falo acaba sendo a prisão do advogado, né? Que eu acho que qualquer hora pode ligar, qualquer hora... E se eu tiver, vamos supor, eu bebi lá 10 cervejas. Como que vai ser meu raciocínio? Não tem como, né? Então, é isso que é foda de não desligar. Sim, verdade. Ô Glaucio, o que acontece nos bastidores de um julgamento que o público jamais imagina? Pra você é comum, né? Às vezes tá pensando aqui de coisas, até a gente conversando aqui rapidamente, do cara que é do 171, né? Do estelionato. Que cada hora ele vive com um documento que ele tá, às vezes, pedido, tá com mandado de prisão, ele acaba vivendo com outro documento, cada filho que ele tem, ele vai registrando com o nome que ele tá ali no momento, então o cara tem 5 filhos, nenhum tá no nome original dele, né? O nome real. Ele tá no nome de documentos que ele utilizava, umas coisas absurdas. Verdade. E tem, assim, bastidores do quê? De gente falar assim, a testemunha, quem que é seu pai? O fulano. E depois eu descobri que aquela testemunha era filha do cara. Caramba. Por quê? Ela não foi registrada no nome verdadeiro dele, e sim do documento que ele estava na época. Era a pessoa que era do momento, né? Era a pessoa que era do momento. Então, assim, são situações que nem acontece também nas famílias, de um irmão pegar documento do outro para cometer crimes. Isso acontece. Já vi mulher que estava procurada pegar documento da irmã do marido que está preso para ir visitar, entrou na penitenciária com documento falso. Putz. Bastidores. Pessoa coisa, né? Irregularizar um CPF falso na Receita Federal. São coisas que acontecem. É até engraçado, mas é real e é crime. Aí cai tudo pro advogado criminalista. Aí né? a gente que tem que resolver. Ô Glaucio, e como que é você fora dos tribunais? Consegue desligar a mente de... Às vezes é foda.
Difícil, né? Difícil. Eu falo que a gente basicamente trabalha e, assim, eu sou um pouco tarado pelo que eu faço. Entendi. Então, assim, às vezes eu tô no meu horário de folga, eu tô lendo alguma coisa que tem a ver, porque Referente. porque assim, é uma coisa assim, olha, isso posso usar naquele caso, isso daí. Tenho minha família, tenho tudo que a gente tem os momentos de descontração, mas assim, o Glaucio ainda hoje, fora daqui, fora do trabalho, é um pouco complicado. Deixa eu ver quando se eu ficar velho, aí eu Você... penso. O que essa profissão te ensinou sobre o ser humano? Que assim, a gente vê que o ser humano é capaz de tudo. É, né? Às vezes tem umas paradas assim que você fala, rapaz, eu não acredito. Sim. Então, assim, a gente vê o que as pessoas são capazes. Isso eu falo, assim, não é. Isso de tudo. Correto. Acho que de tudo. Não só relacionado à criminalidade, né? De tudo. Até onde, às vezes, um pai pode chegar para defender o filho. De tudo. É realmente assim. Correto. Ô Glaucio, que conselho você daria para quem sonha seguir o direito criminal hoje? Estuda. Estuda. Livro. A pessoa Leia não muito. gosta de livro. As pessoas hoje já. Vou pegar. Estudar é essencial, tanto que eu falo, é o que me deu esse diferencial. Entendi. E realmente assim, é chato você estudar, você ficar 12 horas com a bunda na cadeira, você ficar lendo. Teoria do crime é uma parte que lá que o pessoal. Só que assim, é muito importante. Entendeu? E desenvolve muita coisa. Ô Glaucio, para fechar, justiça e verdade são a mesma coisa? Não. A justiça não é cega? É. E nem sempre as verdades aparecem. Você vê os meandros. Vamos falar STF. Aquele golpe. Tanto que eu sou assim, política, eu sou uma pessoa totalmente contra. Vejo os lados errados dos dois lados. Vamos falar o esquerdo e o direita. Não tem um lado Não. certo, né? Tanto que eu brinco, eu defendo esquerda e direita. Eu tenho cliente bolsonarista roxo e tenho cliente petista roxo. E tá tudo bem. Eu acho que é o que tem que ser, né? Sim, sim. Não faça. Mas assim, a justiça, na realidade, assim, ó, até tem um princípio da verdade real. Que é um princípio que, infelizmente, o judiciário nem sempre busca. Já briguei muito com o promotor. Tava discutindo uma vez sobre uma testemunha que não estava localizando. E eu pedi ofícios, pedi não sei o que, o promotor discutindo. Não. Ele falou, mas é testemunha da defesa. Eu falei, não é testemunha da defesa, é testemunha do fato. E eu acho que no direito processual, no direito penal, tem que buscar a verdade, né? Então, se ela estava no fato, ela tem que ser ouvida. Ou você vai se contentar com a verdade formal, só aquilo que está ali no processo? Porque assim, processo civil, trabalhista, é verdade formal, que está nos autos. No criminal, seria a verdade real, que é isso que deve mover. Correto. Tanto que assim, o caso da revisão criminal, como você tem que buscar a verdade real, se descobrir-se novas provas, a qualquer tempo você pode entrar com uma revisão. Entendi. Então assim, a verdade, a justiça deve buscar a verdade, mas nem sempre o que as pessoas falam que a justiça é a verdade. Pois é. Então, eu acho que e é bem filosófico, mas é realista isso. É real demais, né? É verdade. Sim. Ô Glaucio, e aí as pessoas te encontram nas redes sociais, onde mais? Você tem escritório em Araraquara? Sim, tem escritório em Araraquara, estou sediado ali na Rua Tupi 867. Pelas redes sociais no Google vão localizar no telefone Glaucio nosso. Mattioli. E se for necessário entrar em contato, estamos. Maravilha.
Muito Certinho? bom. Agradeço. Acho que deu para conversar um pouquinho. Um pouquinho. Glaucio, muito obrigado, cara, por você ter aceitado o nosso convite, por esse bate-papo aqui. Tenho certeza que E dá pode para, ser. se bobear, dá para fazer outros com histórias, só de histórias. Só de histórias, né? Muito Não, bom. de muito história bom. de processo é bastante coisa. São gigantes, né? Sim. Esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. Um beijo no coração, fique com Deus e até o nosso próximo podcast.